polícia prendeu 3 pessoas por participação em grupo que aplicava golpe do falso parente. Guilherme Milman explica. É aquele golpe, Macedo, em que os golpistas se passam por familiares e chamam as vítimas pedindo dinheiro, dizendo que trocaram de número e que precisam de uma ajuda financeira urgente. Essas pessoas acabam acreditando e pagando valores. A operação da Polícia Civil, que segue em andamento, inclusive, prendeu até agora 3 pessoas no estado de Goiás, que é onde ficava situada essa organização, mas que tinha vítimas do Brasil inteiro, inclusive numa organização bastante estruturada. A Polícia Civil aqui de Canoas, a 3ª Delegacia, coordenada pela delegada Luciane Bertoletti, foi quem coordenou toda a investigação, porque o caso começa justamente com uma vítima aqui de Canoas. Essa vítima perdeu R$10 mil através desse golpe. Eu e o colega Ronaldo Bernardi conversamos com essa pessoa que não quis se identificar. Ela foi vítima desse golpe ainda em 2023, mas 2 anos depois, Macedo, ela ainda se diz muito prejudicada financeiramente e emocionalmente. Lembrando que, quando chamaram ela, disseram ser o filho dela pedindo ajuda para pagar um veículo. Vamos ouvir. É humilhante, né? Porque a gente vê tudo, todos os dias a gente vê essas coisas acontecendo, a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas quando vê a gente cai. Desde aquela época eu estou desempregado, eu tenho uma doença crônica, não tenho como trabalhar e esse é o meu dinheiro. Eu recebi da minha última indenização do trabalho, era o dinheiro que eu tinha para mim sobreviver. Esse é um golpe bastante conhecido, mas esse grupo específico, que é alvo da operação de hoje, ele tem uma dinâmica diferente. Ele faz um esquema mais sofisticado na hora de pedir o pagamento. Geralmente, esses golpistas pedem pagamento via Pix, só que fica muito fácil de identificar que não é a pessoa que está solicitando dinheiro. Eles acabam usando contas em bancos digitais e aí pedindo para fazer o pagamento de boletos em nome desses bancos, para que as pessoas não consigam ver que é, na verdade, um golpista se passando pelo familiar. No caso dessa vítima, inclusive, ele fez pelo menos 6 depósitos em lotéricas para pagar os boletos, então teve esse prejuízo de R$10 mil, Macedo. Pois é, Guilherme Milman, claro que eu sei que as pessoas agem de boa fé e por isso caem no golpe. Agora é o seguinte, é uma sociedade que não se comunica, né? Que aceita ficar se comunicando só por mensagens, porque comigo, pelo menos, se fosse assim, se um filho meu, um parente meu viesse me pedir dinheiro pelo WhatsApp, eu ligaria para essa pessoa para esclarecer, escuta, o que tu quer, por quê, qual é o motivo, enfim, buscando detalhes do pedido para ter eventualmente a certeza de que esse dinheiro tem que ser repassado. Mas as pessoas aceitam fazer, inclusive vários depósitos, que foi o caso desse senhor aí, apenas com mensagens de texto, apenas com mensagens que não trazem a voz de quem está pedindo? Sim, e é interessante porque isso é justamente a orientação. Se você recebe uma mensagem suspeita de alguém que está se passando por um familiar, sempre faça essa verificação. Tente pedir para mandar um áudio, ou daqui a pouco até pergunte alguma informação que só aquele seu familiar vai saber responder. Só que tem casos, Macedo, que acaba dando coincidência. Por exemplo, nessa vítima, o filho dela estava justamente atrás de um veículo, estava querendo comprar um veículo. Então já era algo que ele sabia e ele acreditou que se tratava do filho por ser uma coincidência. Os criminosos, nesse caso, acertaram, né, coincidentemente. Então, claro que existem alguns fatores que colaboram para que as pessoas acreditem, fora também o fator da vulnerabilidade. Mas é claro, é aquele tipo de golpe que é possível sim evitar estando atento e desconfiando o tempo todo. Sim, o filho vai comprar um carro, e aí, fulano, conseguiu o carro? Que carro é? Onde é que comprou? Enfim, tá precisando mesmo do dinheiro? Me manda aí o Pix, me manda o boleto. Mas aí aceitam assim só no texto o pedido e aí paga 6 vezes. Realmente tem muito de boa fé, mas tem muito de ingenuidade também. Agora 11h45, a temperatura em Porto Alegre na marca dos 21 graus. Vamos em frente? Temos mais destaques? Temos sim, mais destaques chegando. E são destaques da área da segurança pública.
Polícia Federal prende mais 2 suspeitos de participação no mega assalto a carro forte em aeroporto de Caxias do Sul. Lembram desse caso tempos atrás? O Pablo Ribeiro tem mais informações. Esse caso, inclusive, Macedo, deixou um policial morto. Ele aconteceu no dia 19 de junho de 2024. E esses suspeitos foram presos na manhã de hoje em São Paulo pela Polícia Federal. Segundo a PF, os detidos participaram do transporte de pessoas e materiais de São Paulo para o Rio Grande do Sul para que o roubo no aeroporto Hugo Cantergiani fosse consumado. O crime foi praticado por 9 pessoas fortemente armadas que invadiram a área restrita de segurança do aeroporto a bordo de 3 veículos blindados, 2 desses caracterizados como falsas viaturas da Polícia Federal, e roubaram mais de 14 milhões de reais. Durante o confronto com as forças de segurança que ocorreu logo após o assalto, o 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira, morreu baleado. A operação, na época, foi denominada Elísios, em homenagem ao policial. Ao todo, já foram indiciados 42 e presos 38 envolvidos neste crime que é considerado um dos maiores do Rio Grande do Sul. 11h46, mais operação policial. 4 são presos no litoral norte em ação da polícia contra grupo criminoso que promoveu um homicídio, que ordenou um homicídio apenas por vingança. Esse caso aqui chega com a Letícia Mendes. Essa operação, Macedo, foi realizada na manhã de hoje pelo Departamento de Homicídios e o que levou a polícia a essa investigação foi justamente esse assassinato motivado por vingança de lideranças de uma facção criminosa que atua no litoral norte. Foram cumpridos nesta manhã 7 mandados de prisão preventiva em Torres e também em Passo de Torres, no litoral de Santa Catarina. Teve ordens ainda em Alvorada e Charqueadas e até o momento 4 pessoas foram presas nessa ação. Essa operação, Macedo, é resultado da investigação sobre o assassinato de um homem de 25 anos em Gravataí, na região metropolitana. Esse crime aconteceu no mês de maio. A vítima foi executada a tiros dentro de casa no Parque Itacolomi. E esse crime, segundo a polícia, foi ordenado por 2 líderes desse grupo que domina o tráfico de drogas lá no litoral norte. Segundo a polícia, o homicídio foi, portanto, cometido por vingança. Isso por quê? Lá em janeiro de 2023, em Torres, uma briga de trânsito resultou na morte de um homem que era parente dessas 2 lideranças. Ele era sogro desses 2 líderes. E o morador de Gravataí chegou a responder por esse caso na justiça, mas ele foi a júri e foi absolvido. E depois disso, os traficantes, então, decidiram se vingar e executaram a vítima. E por isso, então, foram alvo dessa operação no dia de hoje, Macedo. Valeu, Letícia. E para fechar esse bloco aí de assuntos ligados à segurança pública, Rio Grande do Sul tem 7 criminosos na lista dos mais procurados do Brasil. Fala Humberto Trezi. A lista vermelha dos criminosos mais procurados pela Justiça foi divulgada essa semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Macedo, e reúne delinquentes considerados mais perigosos. Cada estado e o Distrito Federal podem indicar até 8 nomes considerados estratégicos para a segurança pública, num total de 216 foragidos. São condenados por crimes violentos e hediondos que têm a prioridade nessa lista. Entre os foragidos estão acusados de homicídios, tráficos e assaltos. Dos gaúchos da lista, alguns são bem conhecidos. É o caso do Thiago Benhur Flores Pereira, o Benhur, um dos líderes máximos da maior facção do Rio Grande do Sul, nascida no Vale dos Sinos. Ele ficou famoso por ter organizado a construção de um túnel que permitiria a fuga de centenas de apenados do antigo presídio central de Porto Alegre, hoje chamado Cadeia Pública. Ele está condenado por este crime, por assaltos, receptação e tráfico de drogas, num total que chega a 150 anos, Macedo. Fugiu em 2024 após romper tornozeleira eletrônica, colocado ao ser liberado do cárcere por alegadas questões de saúde. Outro foragido é o Letier Ademir Silva Lopes, do Ligue Ligue, liderança de uma facção criada na Zona Leste de Porto Alegre, famosa pela violência. Ele é apontado por policiais como articulador ou executor de 27 homicídios e tentativas de homicídio. Fugiu em 2024 ao ser liberado do regime fechado para um instituto penal, onde deveria trabalhar e pernoitar. A lista dos foragidos, chamada Projeto Captura, está disponível no site do Ministério. O público pode enviar denúncias para auxiliar nas capturas e não são oferecidas recompensas pelas informações, Marcelo.